Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da Gênese. Luiz, poderia fazer a prece para nós podermos iniciar nosso estudo? Boa noite a todos. Pois não, vamos nos colocando à disposição da espiritualidade que coordena nosso curso, para que nosso estudo seja compatível com nossas possibilidades e seja um reforço ao nosso coração, que nós consigamos estudar e aprender e depois colocar em prática. Que assim seja. Que assim seja, nós paramos no tema A Visão de Deus, página 67 do PDF e página 62 do livro físico, subitem 31. Ângela, por gentileza. A visão de Deus. 31. Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos quando deixarmos a terra? Tais as perguntas que se formulam todos os dias. A primeira é fácil responder. Por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais, elas os tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo materiais. Alguns fluidos nos fogem totalmente à visão e aos instrumentos de análise. Entretanto, não duvidamos da existência deles. Vemos os efeitos da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos em movimento sob a influência da força de gravitação, mas não vemos essa força. Como somos espíritos ainda muito materializados, nossa visão está ainda muito obscurecida em relação a Deus. Tanto até não temos subsídios para nem explicar o que seria Deus, tá? E nem para ver Deus. E como todos os mundos estão ligados, tanto o mundo espiritual ligado ao nosso material, e quanto mais depuração tem o espírito, mais liberdade ele tem e mais se aproxima da visão de Deus. E nós, mesmo ainda com nossa visão obscurecida pela matéria, pelas nossas mazelas, somos inspirados a sentir a presença de Deus, ajudados pelos espíritos mais adiantados, conforme na passagem bíblica da Gênesis, da escada de Jacó, que Jacó explica que ele teve um sonho, que ele avistava uma escada, que ia até o céu e via anjos subindo e anjos descendo na mesma sequência. Então, aí ele explica que há anjos na terra cumprindo sua missão e ascende aos céus para prestar contas. E há anjos que recebem suas missões e descem para executá-las. E no topo da escada, o próprio Deus. Esses são os raros, são os anjos, são os mais raros, porque nós, na grande maioria, ainda estamos nesse mundo de provas e expiações, então nós somos ajudados por esses anjos, que são os nossos amigos espirituais, nossos mentores, que nos amparam nessa jornada. Paulo, por gentileza. Boa noite a todos. Eu queria só fazer uma analogia que com relação à nossa visão física, né? Nossa visão através dos olhos, do corpo, ela é bastante limitada. Imagine a sensação do primeiro homem que, quando criou o microscópio, ele conseguiu ver um mundo em miniatura, ou seja, um universo em miniatura dentro do nosso universo. Também imagino a mesma sensação quando foram criados os primeiros telescópios, que viu quanto é irrelevante, né? Como a Terra é pequena perto do mundo, do universo, né? Quando nós envelhecemos em nossa encarnação, a nossa visão física ela também fica muito limitada. A gente acaba precisando de lentes, às vezes externas, e às vezes implantar dentro do olho, né? Para poder enxergar. Mas, se a vida da pessoa ela foi dedicada a Deus, à medida que envelhecemos, tá? A sua intuição ela melhora, tá? E a percepção de Deus aumenta. Então, o corpo não foi feito para enxergar Deus. Quem enxerga Deus realmente é o espírito. Paulo, eu seguindo a mesma linha que você, quando nos aproximamos da nossa finitude, né? Porque todos nós temos medos da morte.
Quanto mais, vamos supor, nós temos mais chão para trás do que chão para frente. Então, quando nós começamos a envelhecer, nós começamos a nos questionar, né? O que realmente fizemos com a nossa vida e o que chão que nós temos pela frente. E esse desamparo nosso em relação àquilo que nós vamos enfrentar na vida após morte, nos aproxima de Deus. Porque somente Deus vai preencher esse vazio que era para nós preenchermos já desde o início, desde o nosso nascimento. Mas que nós ainda, brutalizados pelo materialismo, ainda temos muitas dificuldades ainda de entender e de compreender e de se aproximar mais de Deus. Fui. Boa noite a todos. Olha, o que vocês estão dizendo realmente é compreensível, né? Porque o que é da carne é da carne. Os nossos olhos, né, é para enxergar o que é material. Agora, será que a partir do momento que desencarnarmos, que estivermos na erraticidade, vamos enxergar Deus? Depende da nossa evolução, depende do nosso aprendizado. Porque não é porque desencarnamos que nós vamos estar em condição melhor. Lógico que vai ter a oportunidade de ter uma visão melhor, sem dúvida, porque não está preso a essa carne, essa matéria física. Porém, depende do nosso esforço, da nossa boa vontade e do nosso entendimento, né? É aí sim que começa o nosso progresso. Através das encarnações, das reencarnações, é que vamos nos purificando. Como colocado, né? Cada encarnação a gente vai limpando um pouquinho o nosso perispírito, o nosso ser espiritual. E aí vai evoluindo. A moralidade é que estiver plena, né, em condições boas, é que a gente vai ter melhor conhecimento e percepção de Deus. Bruna? Boa noite a todos. Pegando um gancho do que os irmãos têm falado, né, principalmente o que o Paulo falou, com relação a gente poder, com nossa evolução, enxergar coisas que não enxergávamos antes, como a criação do microscópio, do telescópio, que nosso crescimento intelectual nos aproximou dessas visões. Porém, ainda assim, há coisas que nós não conseguimos ver, mas acreditamos em sua existência, como os gases atmosféricos, a lei da gravidade, os vírus, porque de alguma forma a gente sente a presença dessas coisas, os nossos sentidos, que não são apenas o da visão, né, mas o da audição, como por exemplo o som. Nós não vemos o som, mas nós o ouvimos, certo? E aí eu fico pensando, Deus não é algo material para que nós, enquanto seres materiais, possamos senti-lo. Talvez enquanto seres espirituais, mas Deus também não é espírito, pois Deus criou o espírito. Então, como que nós, com nossos sentidos tão limitados, podemos, de alguma forma, até chegar a, não digo compreender, mas crer nesse Deus que não é matéria, que não é espírito, né? E aqui eu estou tentando levar para uma linha de raciocínio, realmente, né, uma questão mais racional mesmo. Porque tem coisas que estão muito além das nossas percepções. A gente não é capaz de sentir o amor, por exemplo. O amor é alguma coisa que nós não vemos, não existe uma unidade de medida para o amor. No entanto, nós sentimos e nós cremos em sua existência. Então, assim, é claro que com minha total limitação, eu creio que, primeiramente, se Deus é amor, e nós ainda estamos extremamente limitados com relação a esse sentimento, a gente não tem como saber o que é Deus, se a gente não consegue saber nem o que é amar de fato, né? Então, estamos num caminho, né, e a gente acho que estudar, né, e conversarmos, dialogarmos, filosofarmos a respeito, é algo que nos conduzirá realmente a esse caminho, mas estamos ainda muito longe, né, amigos, como vocês falaram, né, o Rui também falou, estamos muito distantes ainda dessa perfeição, né, mas é parte do caminho e a gente precisa se elevar para conseguir chegar a esse, né, finalmente a esse aspecto. Luiz? E nesse sentido aí, do que a Bruna falou, eu notei, né, que no texto aí que nós acabamos de ler, o texto 31, se fala em ver no fim, no último parágrafo, né? Vemos os efeitos da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos em movimento sob a influência da força da gravitação, mas não vemos esta força. E no item seguinte, né,
nós vamos ter o conceito da visão espiritual. Então, para alargar um pouco o significado, né, do que é ver, já que o item seguinte fala de visão espiritual, e nós estamos assim mais acostumados a ver mesmo com os olhos da carne, né? Para tentar alargar um pouquinho a nossa compreensão, nós vamos ao dicionário e nós vamos enxergar que ver é tomar conhecimento de algo, também é descobrir, também é entender, também dar-se conta. Por isso que apropriadamente, né, no último parágrafo, pega-se o verbo ver e faz a ligação com a peste, que realmente nós não vemos o fluido que a transporta, e nem nós vemos a força gravitacional. No entanto, nós sabemos que a força gravitacional existe, é uma das leis de Newton, já está fazendo mais de 3 séculos, né? E aí eu achei que esse conceito, né, de ver como tomar conhecimento, descobrir, entender, é importante porque nós vamos nos deparar, né, no plano espiritual com a visão espiritual. Então nós temos que ter compreensão do que é ver. Ver, às vezes, não é ver nem com os olhos, nem com o espírito, é perceber Deus. Obrigado. E Luiz, bem lembrado, porque Deus é causa e não efeito. Tudo aquilo que não foi feito pelo homem, foi feito pelo Deus. E negar a causa seria negar o próprio efeito, tá? Que todo efeito tem uma causa e avançando, que o nada pode fazer alguma coisa. Então, Deus está em tudo. Basta nós olharmos e observarmos, que nós só transformamos as coisas. Tudo é obra de Deus. Vamos seguir mais um pouco, Ângela? 32. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Dar-se-á que ela o veja logo após a morte? A esse respeito, só as comunicações de além-túmulo nos podem instruir. Por elas, sabemos que a visão de Deus constitui privilégio das mais purificadas almas e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, se encontram no grau de desmaterialização necessária a tal efeito. Uma comparação vulgar o tornará facilmente compreensível. Afonso, você está muito quietinho. Por gentileza. Então, vamos começar lá do início. Precisamos, a ciência hoje teria que atualizar essa primeiro item, o 31, né? Que não vemos o efeito da peste. Hoje, nós vemos os micróbios que produzem a peste, né? A medicina hoje, a biologia consegue identificar, separar, até alterar geneticamente esse organismo. Então, a ciência hoje já vai além daquilo que Kardec coloca, né? Mesma coisa a gravitação. Hoje nós temos instrumentos que conseguem medir a força gravitacional. Então, são evolução da ciência que comprovam que existe como se transmitir essa força sem necessariamente ter somente a sensação de que ela existe. E, quanto à parte espiritual, nós temos hoje, Kardec já tinha na época, né, a percepção do mundo espiritual, já tinha comprovação, que ele, inclusive, coloca como científica, porque ele postulou uma hipótese e trabalhou em cima daquela hipótese e conseguiu comprovar em várias comunicações que aquilo era verdadeiro e que existia um mundo espiritual e que esse mundo relaciona-se com o mundo material e vice-versa, né? O mundo material também se relaciona com o mundo espiritual. Agora, Deus é um
é um conceito que, primeiro, não tem necessidade de vermos Deus. A gente sabe da existência dele pelas suas obras, como Kardec coloca bem no comecinho do Livro dos Espíritos, né? Se sabe se confirma que Deus existe pelas maravilhas que ele fez no universo. E a pretensão de ver Deus ou perceber Deus de uma maneira diferente, os próprios espíritos já nos mostraram em várias outras reuniões que eles, mesmo estando em mundos bem mais adiantados do que a Terra, mundos felizes, mundos onde o convívio e a inteligência e a moral são muito maiores do que na Terra, eles ainda estão muito longe da proximidade de Deus, né? A distância entre os animais e o homem na Terra é infinitivamente menor do que entre o homem e o arcanjo. E do arcanjo para Deus ainda tem uma distância enorme. Então, é uma a questão simplesmente filosófica e retórica. Querer entender Deus. Não precisa. Basta perceber que ele existe e crer na sua bondade e na sua magnificência. Paulo. Eu só queria retomar no capítulo 1 da própria Gênese, no item 28, fala assim, ó: se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, é porque faltava aos homens o conhecimento que não poderiam adquirir senão com o tempo, e sem o qual não o poderiam compreender. Há coisas que teriam parecido sem sentido de acordo com os conhecimentos de então. Completar o seu ensinamento deve ser interpretado no sentido de explicar e de desenvolver, e não o de adicionar verdades novas, porque ali tudo se encontra em germe. Somente faltava a chave para abrir o sentido de suas palavras. Ou seja, o nosso conhecimento é gradativo à evolução. Mesmo, tem muita coisa que hoje está aí, mas a gente ainda não tem capacidade de compreender. Só espíritos muito mais evoluídos têm condições de acompanhar. Rui? Então, eu vejo, como o Paulo está falando também aí, hoje, para nós ver ou entender, compreender Deus, é pela sua grandeza, pelo universo, por tudo que nós enxergamos aqui. Porém, ao desencarnar, a gente tem uma visão maior, tem uma amplitude dessa visão. Mas vamos ver Deus? Depende da nossa evolução. O que nós podemos fazer é tirar um pouco dessa nuvem que está na frente e enxergar melhor, né, compreender, sentir Deus. Quanto é bom poder sentir, ouvir na nossa consciência, né, as suas palavras de conforto, né, muitas vezes é colocada pelos espíritos superiores, através deles, né, que a gente pode ouvir. É esse sentimento, é dessa forma que eu vejo Deus, né? É sentir Ele próximo de você e que Ele está em todo lugar, em toda parte. Vamos seguir mais um pouquinho então, Ângela? 33. Uma pessoa que se ache no fundo de um vale, envolvido por densa bruma, não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa, percebe que está fazendo sol. Se entra a subir a montanha, à medida que for ascendendo, o nevoeiro se irá tornando mais claro, a luz cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol. Só depois que se haja elevado acima da camada brumosa e chegado a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o contemplará em todo o seu esplendor. O mesmo se dá com a alma. O envoltório perispirítico, conquanto nos seja invisível e impalpável, é, com relação a ela, verdadeira matéria, ainda grosseira demais para certas percepções. Ele, porém, se espiritualiza,
à proporção que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são quais camadas nevoentas que lhe obscurecem a visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é uma mácula a menos. Todavia, só depois de se haver depurado completamente é que goza da plenitude das suas faculdades. É muito importante observarmos nossas ações no agora. Quanto mais buscamos o conhecimento, e por mais que algumas verdades sejam angustiantes, esse enfrentamento de nós mesmos nos liberta cada vez mais das amarras da matéria. Como náufragos, nós somos à deriva, perdidos num oceano de possibilidades, de incertezas, e ao encontrarmos um norte através do conhecimento, das boas práticas em rumo ao solo firme das verdades já exemplificadas pelo Cristo, cabe a nós usarmos do esforço e remarmos com bastante convicção, tá? Contra as correntezas das nossas conveniências materiais e promovendo assim a verdadeira evolução. E a gente sabe que isso não é uma trajetória fácil, né? Nós estamos enfrentando frequentemente tempestades, tá? E as tempestades são da verdade de Deus, do que Deus espera de nós, da nossa luta, das nossas conveniências, que ainda lutamos muito, o nosso orgulho, o nosso egoísmo ainda está muito entrelaçado em nós. Mas se a gente quer ver Deus, o que a gente precisa, que nem o Rui finalizou? Evoluir, evoluir. E para evoluir, nós vamos ter que nos esforçar. Fabrício? Boa noite. Então, sobre essa início, né, da visão de Deus, isso nos remete à nossa ideia de sermos seres muito materializados, ainda que precisam tocar, né, assim como Tomé, tocar a ferida, né, para saber que ela existe. Mas, como ele coloca nesse último exemplo, né, do vale, todos nós estamos escalando, né, essas montanhas que são as nossas existências, né? E isso, logicamente, pede um esforço, né? Porque a gente tem que lembrar, quanto mais alto, né, vamos dizer assim, mais difícil, mais íngreme, né, vai ficando. Então, os desafios vão ficando cada vez maiores. E a fé tem que acompanhar esse crescimento, né, dessa dificuldade. Temos que ter essa essência, né? A fé é a base para que você consiga escalar essa montanha para chegar até o alto. Bruna? Pensando a respeito dessa questão de galgar na montanha para ter a visão desenturvecida, né? Essa névoa se dissipar, eu ainda fico pensando que nós, enquanto humanidade, vamos evoluindo materialmente, intelectualmente e moralmente. A nossa evolução intelectual foi nos possibilitando enxergar coisas que antes não víamos, como já foi mencionado, né? A questão dos astros, dos vírus. Porém, sabemos também que não temos ainda ver tudo enquanto não tivermos a nossa moral desenvolvida. Então, será que não estaria aí uma chave para a nossa evolução, para nos levar a realmente entendermos o que é Deus? Se a gente se eleva moralmente, teremos também a questão intelectual desobstruída, porque para compreender Deus, assim como Kardec também acreditava, é preciso ser de forma racional, a fé tem que ser raciocinada. Então, dá para acreditar em Deus assim, tendo apenas a fé cega? Com certeza. Até porque nós, mesmo com toda a nossa limitação, o Alfonso até falou que nós podemos ver Deus através de sua criação. A gente reconhece o autor de um quadro, vendo seu quadro, vendo as suas técnicas, vendo sua estética. Nós vemos a perfeição de Deus através de suas criaturas, né? Tanto é que quando nós, enquanto humanos, na nossa arrogância, tentamos colocar a mão na criação, a gente ocasiona barbaridades, né? Tantas vezes que nós erramos ao modificar algo geneticamente, por exemplo, que a gente se sentiu co-criador de alguma coisa e quis fazer os aprimoramentos, e sempre pagamos o preço disso, né? Então aí, prova de novo de que nós não somos ainda, estamos extremamente distantes de Deus, porque Deus jamais cometeria equívocos tão grotescos quanto nós cometemos, né? Crer em Deus
É necessário, porque uma vez que a gente crê, a gente busca compreendê-lo. Mas para realmente vermos e enxergarmos ele, essa nossa visão turva, cheia, essa, como a metáfora, né, do parágrafo 33 falou, da questão do vale profundo, encoberto de bruma, que são, essa bruma seria as nossas imperfeições, as nossas mazelas. Quando a gente vai conseguir tirar isso da nossa visão, né? Quando a gente se purificar. Então, é o caminho aqui, né? A receita que está ao nosso alcance é essa, né? Que a gente se eleve moralmente para termos a nossa visão cada vez menos impedida de enxergar a luz, né? Que nesse caso aqui ele fala, se refere ao sol, né? Kardec usa a metáfora do sol na montanha, quanto mais você se eleva, menos bruma você vê e mais o sol você enxerga. Da mesma forma, a calma vai evoluindo, né? O próprio perispírito vai passando por transformações sucessivas e cada vez tornando-se mais etéreo, até a sua depuração completa. E quando tem essa depuração, espíritos puros já não precisa mais reencarnar. Porque enquanto estivermos presos na matéria, nós não conseguiremos ver Deus, nós conseguimos ver nossos irmãos espirituais, aos quais estão sempre mais próximos de nós, nos amparando, nos ajudando em nossa jornada. Alguém gostaria de fazer mais alguma contribuição? Paulo? Eu só queria concordar com Bruna, porque Deus, ele vai abrindo a cortina conforme nós temos condições de ver, dar um próximo passo. Senão, se o homem não está preparado para certas coisas, é muito perigoso. E realmente ele acaba fazendo barbaridades. Nós temos primeiro ter uma base sólida para dar mais um passo. Então, se a moral não acompanhar o intelecto, sai besteira. Vamos seguir mais um pouco, Ângela? 34. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Pelo fato de não o verem, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele do que os outros. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós o estamos na luz. O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que os impedem de vê-lo. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir, nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das belidas que a obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda parte. Tem uma passagem de São Luís no Evangelho que eu achei bastante providencial, tá? Ele fala assim: deve-se também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo que ele se liga e o grau do seu adiantamento. Assim, na reerraticidade, ele é mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Então, são vários os tipos de mundo. Então, vai depender. Nós não vamos ter muita mudança, de repente, do que eu fui aqui, o que eu sou um espírito. Tá? A visão vai estar menos turva, mas eu não vou dar um salto só por desencarnar. Eu vou carregar a evolução que eu fiz como encarnado. Estando desencarnado, na realidade, eu vou ver as minhas ações, os quais eu poderia ter evoluído na Terra, tudo que eu poderia ter feito para ter dado mais passos, isso sim vai ser esclarecido. Agora, a minha moralidade, ela vai evoluir de acordo com o meu esforço, de acordo com a minha disciplina. Rui? Pois é. Nós estudamos, sempre estamos estudando, né, que Deus nos criou simples e ignorante, né, aonde na nossa simplicidade ainda imperava, ou impera, né, o instinto nosso, o instinto de preservação, aquele que traz ainda ligado nós, né, as nossas defesas, aquilo com que procuramos para poder ter a vida aqui na Terra.
porém ainda distante da luz de compreensão. E eu acho interessante essa metáfora que Kardec fez da montanha, porque são as nossas reencarnações, que vão vindo aos pouquinhos e vamos saindo dessa nuvem escura, que é ainda a nossa falta de conhecimento. A partir do momento que nós buscamos pelo esforço, pela a busca da nossa inteligência, vamos buscando compreender e entendimento, nós vamos enxergando melhor. Quando estivermos no topo dessa montanha, ou seja, já num plano melhor, nós vamos conseguir entender melhor Deus, percebê-lo perto de nós, que Ele está em todo lugar, está em tudo, embora nós ainda não conseguimos vê-lo. Mas essa é a essência de Deus, né? A sua grandeza e o seu amor. Então é difícil entendê-lo, mas sabemos que Ele está em toda parte e em todo lugar. Luiz, por favor. Então, dentro desse parágrafo, eu enxerguei um novo conceito para a nossa melhor compreensão, quando está escrito assim, né? Onde está escrito assim, que não é que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes de Deus do que os outros. O importante aí o que é levado em consideração são as imperfeições dos espíritos que não são puros, que metaforicamente diz que são valores que os impedem de ver Deus. Para isso, não lhes é preciso subir, nem procurá-lo nas profundezas do infinito. E aí fica também uma ligação, né, com os atributos de Deus, para que nós tenhamos conhecimento dos atributos de Deus, para ver o quanto Deus não é uma distância física medida em quilômetros ou em anos-luz, mas é uma distância criada pelas imperfeições. E também é uma distância que pode ser medida também, mais uma vez, nem por quilômetros, nem por ano-luz, sei lá quais as medidas que nós podemos usar, mas é uma distância em relação ao cumprimento das leis de Deus. Obrigado. Ângela, então vamos seguir mais um tópico. 35. O espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Com o abandonar do seu invólucro corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições, razão porque, depois da morte, não veem a Deus mais do que o viam quando vivos. Mas, à medida se depuram, têm dele uma intuição mais clara. Não o veem, mas compreendem-no melhor. A luz é menos difusa. Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe respondam a uma dada pergunta, não é que Deus lhes apareça ou dirija a palavra para lhes ordenar ou proibir isto ou aquilo. Não. Eles, porém, o sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento, como nos sucede com relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, embora não os vejamos. Afonso, com você, meu amigo. Eu me lembrei, uma vez o professor nos comentou de que a nossa consciência é um canal direto com Deus, tanto encarnado quanto desencarnado. E nós só damos acesso a outros espíritos, a nossa mente, se quisermos. Somente Deus tem acesso direto à nossa consciência e, através dela, nós conseguimos nos comunicar com Deus e pedir suas inspirações. Na Bíblia está escrito que nenhum homem ouviu a Deus. Tanto que vários palestrantes espíritas colocam que as mensagens que é colocado como direta de Deus no Velho Testamento, na realidade, eles são passados por espíritos
evoluídos que estavam seguindo, acompanhando o povo hebreu naquela época. Mas o professor nos colocou que, se nos colocarmos com a vontade, com a pureza necessária, podemos nos comunicar com Deus através da nossa consciência. E ele nos mostra, geralmente, o melhor caminho. Precisamos estar abertos a escutar a sua voz, deixando de lado nossas conveniências, né? Sim, o professor afirmou que a nossa consciência realmente é a nossa comunicação direta com Deus, né? Mas enquanto encontrarmos ainda mergulhados nesse materialismo, nesse terreno das nossas conveniências, nunca vamos possuir nosso objeto de maior desejo, que é a verdade. Só que a verdade, como já se fala em vários estudos, ela não é consoladora. A verdade é a verdade do que nós realmente somos, porque nós ainda estamos naquela, a culpa é do outro, mas a culpa não é nossa. Mas até que ponto é a nossa culpa? Então, é essa verdade de nos olharmos, de nos conhecermos, do autoconhecimento. Porque nós só vamos promover a mudança de fato mudarmos a nós mesmos, nós não mudamos ninguém. Não adianta eu falar assim, eu quero que fulano seja desse jeito. Não, não vai ter como. A mudança começa por mim. Se eu quero um mundo melhor, eu tenho que fazer esse mundo melhor. E para que isso aconteça, é olhar para dentro. E nós olhamos mais para fora do que para dentro. Como ainda nós somos muito egoístas, muito orgulhosos, nós temos dificuldade de nos ver, porque nos ver dói. É doloroso esse processo de autoconhecimento. Porque quando a gente começa a se conhecer, a gente já não julga ninguém, nós julgamos a nós mesmos, mas com a intenção de promover a mudança. Porque nós só mudamos quando nós conhecemos e reconhecemos como equívocos. Porque senão nós continuamos num ciclo vicioso e nós não vamos mudar absolutamente nada. E quanto mais ficamos ali, mais postergamos para nos aproximar de Deus, pararmos de reencarnar, de sairmos desse cativeiro que é o corpo físico. Porque toda vez que morremos, na realidade voltamos para casa. Nós somos espíritos a vivenciar experiências humanas. E morrer nada mais é que voltar para casa. E são vários os nossos familiares. Tanto é que a morte ainda para nós é muito difícil, é muito dolorosa, porque nós ainda não temos esse desprendimento que a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, a partir do momento que reconhecermos a importância de sermos pessoas melhores e não de termos, porque nós não vamos levar absolutamente nada daqui, então aí nós vamos começar nesse processo de autoconhecimento e entender que a minha dor é a dor que aflige o meu irmão. Bruna? Exatamente, concordo com tudo que você disse. E o autoconhecimento é parte desse caminho de depuração, né? Eu não consigo não mencionar as bem-aventuranças, né? Já que os irmãos mencionaram tantas questões bíblicas, né? O Sermão da Montanha de Jesus, ele pronunciou as bem-aventuranças e uma delas é: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Quando eu tinha menos conhecimento, eu tendia a entender que essa questão da pureza associada à criança, à simplicidade, aquele que não se sujou, né? O puro é aquele que não se sujou. Hoje eu já tenho uma outra visão com relação à pureza. O puro é aquele que se purificou, né? Então, as nossas múltiplas vidas, nossas múltiplas existências, essa questão do autoconhecimento, da prática da caridade despretensiosa, é o que vai nos depurando. Então, a palavra puro aqui não é no sentido de imaculado, mas de purificado, aquele que se esforçou e que saiu da ignorância, né? Pois que nós, como sabemos, somos criados simples e ignorantes. Então, aquele que sai da ignorância, se depura, e aí sim é capaz de ver a Deus. Mas também mencionando algo que o Alfonso tinha falado sobre a consciência, né, que a Regiane também mencionou, e o professor vive falando, que é a nossa ligação direta com Deus. Quantas e quantas vezes nós também não ouvimos aquela vozinha falando, não faz isso? E a gente nunca ouviu ninguém falar para a gente não fazer, mas a gente sabe que não tem que fazer. A gente sabe o que deve fazer, o que não deve. Então são essas pequenas intuições que a gente fala assim, eu não sei por que eu não devo fazer isso, mas eu sei que eu não devo.
né? Então a nossa consciência, quando a gente está depurada, a consciência, quanto mais depurada a nossa consciência, para não confundirmos com conveniência, é aí que a gente consegue realmente cumprir esses conselhos de Deus, essas mensagens que nós recebemos, também através de espíritos elevados, né, que são os nossos anjos da guarda, os nossos guardiões que estão sempre conosco, nos intuindo e nos conduzindo às melhores escolhas, porque eles também são mais elevados do que nós já sabemos, né, não é possível ser espírito guardião de um ser que você é inferior ou igual, né, é necessário que seja superior, nossos guardiões são sempre superiores a nós. Então, para que nós possamos ouvir esses bons conselhos, seja de Deus, da nossa consciência ou dos nossos guardiões, a gente precisa estar desprovido de arrogância e estarmos alinhados às leis de Deus. É só dessa forma que a gente poderá realmente executar as suas leis. Rui? Então, a nossa consciência, é a que fala com Deus, é a mais difícil de todas, porque ela nos cobra constantemente. É a briga interna que nós temos. Por que você fez? Né? Ou por que deixou de fazer? É constante essa briga. E isso é muito bom para nós. Graças a Deus que deu para nós essa consciência de a gente poder brigar com ela, né? De a gente corrigir. Você faz as coisas erradas, põe a cabeça no travesseiro, vem a consciência. Por que você fez? Por que deixou de fazer? E é constante isso. Agora, o que é difícil de todos nós é a desmaterialização. Essa é muito difícil. É deixar o nosso orgulho, os nossos egoísmos, os nossos vícios. Esse sim é que nos distancia de Deus, deixa no estado primitivo, né? E a hora que nós pudermos sairmos dele, elevarmos para fora dele, aí sim nós vamos começar a entender Deus melhor. Essa, junto com a nossa consciência e o desapego das coisas terrenas, não aquele desapego de não dar importância, nós temos que dar importância sim, mas não apegar a ele, porque nós não vamos levar nada para a espiritualidade, nós vamos levar o bem que nós fizermos. É esse sim, é o que a consciência nos cobra no dia a dia. Então vamos ouvir mais a nossa consciência. Então vamos seguir mais um pouquinho, Ângela? 36. Nenhum homem, conseguintemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que torna possível o fato durante a reencarnação. Tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria a almas de eleição, encarnadas em missão, e não em expiação. Mas, como os espíritos da mais elevada categoria refulgem de ofuscante brilho, pode dar-se que os espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor de que aqueles se mostram cercados, suponham estar vendo um próprio Deus. É como quem vê um ministro e o toma pelo seu soberano. Aqui nós voltamos naquela questão, né? O que é Deus? E não quem é Deus. Então é difícil a gente mensurar, falar que viu Deus, porque nós não temos ainda os atributos realmente da aparência de Deus, que forma ele é Deus, nós não temos condição de mensurar exatamente. Então aqui explica muito bem, né, que às vezes espíritos mais elevados que nós, que nos aparecem com a sua luz resplandecente, com a energia que vem, que nos enche de amor e afeto. E são os representantes de Deus, que nós voltamos naquela escada de Jacó, que Deus manda os seus representantes, que estão um pouco acima de nós. Então as coisas vão se ligando e vão fazendo essa junção. Paulo? Só lembrando, nesse item aqui, que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, é um mundo na escala evolutiva ainda muito pouco evoluído. A regra de quem habita esse orbe é que veio aqui para provas e expiações. A exceção são aqueles espíritos missionários, né, que vêm aqui para conduzir alguma coisa especial, para dar um ensinamento especial, muito mais elevados, que já não precisariam viver nesse mundo, tá certo?
Então, se alguém mereceria dentro da Terra ver Deus, seriam esses espíritos missionários. Miguel, Seguindo o raciocínio de todos aí, eu vejo assim, muita gente quando vai numa casa espírita diz, você tem que desenvolver. Mas eu não quero ver espírito, eu não quero desenvolver. Tá? O que que acontece? Vai de encontro àquilo que você falou, Regiane. O desenvolvimento interno meu, tá? Que normalmente não se faz. E referente à consciência, eu vou de encontro à pergunta o questionamento do Afonso. Imagina vocês o médio clarividente. Ele vê dentro, vê fora, vê em cima, vê embaixo, vê de todos os lados. E não vê Deus. Porque até agora, com todos os clarividentes que eu falei, eu não vi ele dizer, não, eu vi Deus, é de tal forma, é isso e aquilo. Então, imagina o dia que todos nós atingir a clarividência. então, Miguel, pensando aí nessa sua questão, na realidade, que dentro de alguns estudos, os espíritos, nós vemos aquilo que eles nos permite que nós possamos ver. Na realidade, a imperfeição é nossa. Então, mesmo os médios clarividentes, eles vão ver aquilo que for permitido. E, normalmente, mais a baixo escalão, porque espírito evoluído, ele se permite ver ou se materializa de acordo com a utilidade e com a necessidade. Porque a mediunidade, ela vem para amparo, para ajudar os espíritos necessitados. Então, normalmente, é ver espíritos sofredores, que é mais comum. Espíritos que estão aqui na Terra conosco, e nós não temos ainda, dentro desse corpo, atributos necessários para ter, vamos dizer, para pensar em querer entender ou querer ver Deus. Eu acho que ainda nós nós somos um grãozinho de areia em meio ao universo, então, que eu já repeti em outro estudo, nós ainda não tivemos a capacidade nem de nos conhecermos. Quem diria conhecer a Deus? Rui. Seguindo esse raciocínio, não lembro o livro, se era o livro do irmão Jacó, que ele era um presidente de uma casa espírita, e quando ele desencarnou, que voltou na erraticidade, né, já com uma compreensão muito grande, ele falou assim, eu gostaria de ver um amigo meu, né, que eu conheci na Terra, ele era assim uma pessoa muito boa e de grande conhecimento. Será que é permitido que eu o vejo? E nisso veio aquela luz tão forte, que ele se ajoelhou. Era um irmão encarnado aqui na Terra. Olha a grandeza. Agora, você imagina perceber ou ver Deus? Será que nós estamos prontos para vê-lo? Eu acho melhor senti-lo no momento. Esse é o melhor para nós. Para que a hora que tiverem condições de perceber e vê-lo, né, ainda nós possamos enxergá-lo. Rui, eu insisto, nós vamos ter que estar pronto primeiro para nos ver, né? Porque se Deus é toda a verdade, toda a bondade, toda a justiça, nós vamos suportar nos ver realmente da forma que Ele nos vê? Aí que está o problema. Porque Deus nós não precisamos falar nada, Deus tudo sabe. Deus já sabe o que vai acontecer, Deus não espera nada. Na realidade, nós que ficamos esperando um milagre para que a nossa evolução aconteça sem o nosso esforço, porque evoluir dói, gente. E ele está vendo nós todo tempo, todo momento, né? Eu falo assim, meu mentor de repente é descabelado, falo, pelo amor de Deus, filha. Então a gente tem que pensar dessa forma, nós temos que olhar para dentro, e é assim que evoluirmos, que é aquilo, volto naquela frase, quer ver Deus? Evolua, não tem outro caminho. Vamos continuar no último parágrafo, a gente encerra esse capítulo. 37. Sob que aparência se apresenta Deus aos que se tornaram dignos de vê-lo? Será sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana? Ou como um foco de resplendente luz? A linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa.
Somos quais cegos de nascença, a quem procurassem inutilmente fazer compreendessem o brilho do sol. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo das nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência, muito restrita para os compreender, a nossa inteligência muito restrita para os compreender, e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada. Afonso, eu te dou a honra do último capítulo. Olha, se nem aqueles bons espíritos que ajudaram a levar o livro dos espíritos à obra interminável disseram que podiam ver Deus ou estavam tão longe de Deus quanto nós estamos dos arcanjos, eu acho que ainda é pretensão muito a nossa querer mais do que ter a certeza da presença de Deus próximo de nós e que existe uma certeza da continuidade da vida e que podemos nos progredir, conhecermos a nós mesmos, como você comentou, e progredir, né, como humanidade, a tornarmos melhores com os nossos irmãos. Eu acho que na condição que estamos hoje, isso já é um grande feito ao nosso espírito. Deixemos Deus nos, nos cuidando como humanidade, como mantendo o universo funcionando segundo as suas leis, e vamos cuidar daquilo que nos cabe, que é a continuidade da humanidade nesta e na vida espiritual. É querer muito, achar, querer descrever Deus já é muito. Vê-lo, então? Afonso, na sala de aula, outro dia, a professora veio e perguntou para a gente, né, quem tinha observado a natureza ao chegar até no seu caminho para a chegada da faculdade. E a grande maioria nem observou. Nós ainda somos cegos do que está ao nosso redor. Esses dias ainda vi que um rapaz que filma com uma lente que tira fotos com uma lente que aumenta muito os insetos, aranhinhas que a gente mata, pisa, os bichinhos. Se você vê a foto deles aumentada, a perfeição dos detalhes, a perfeição de Deus, e nós não conseguimos enxergar a riqueza de cada curvinha minúscula da asinha das coisas. Então, nós somos cegos ainda do que está ao nosso redor. Nós somos cegos de ver as pessoas que amamos. Nós somos cegos de cuidar daqueles que precisam. Nós nos fazemos de cego para não ter que sofrer. Então, nós precisamos perder essa cegueira momentânea das nossas conveniências, né? E olhar mais ao nosso redor com mais amor, com mais caridade, com mais solicitude. São várias coisas que eu ando vendo. Eu falo que o amor predomina, gente. Eu vejo situações que estão acontecendo no Sul, que o irmão Miguel está lá no Sul, e a união das pessoas para reconstruírem, como nós unidos conseguimos fazer muito mais. Quando saímos do centro do nosso umbigo e olhamos o mundo ao nosso redor com mais amor, que o amor sempre prevaleceu. Paulo? Só o final desse capítulo, né? Ele fala assim: nosso vocabulário é limitado às nossas necessidades e ao círculo das nossas ideias. A linguagem nossa é uma linguagem ainda de selvagem, tá certo? A nossa inteligência é demasiado limitada para compreender. Nossa visão demasiadamente fraca. Você entendeu? Então, pessoal, o exercício que eu vejo desse capítulo que está se encerrando é o exercício da humildade. Nós temos que crescer muito, muito, evoluir muito para ser nada.
É assim que eu vejo. Fabrício? Só para fechar, né, também, a ideia do item 34, né, que fala, o irmão Luiz também citou, na verdade, Deus está em tudo, né? Ele está o tempo todo conosco, né? Não é a gente que tem que evoluir para que ele venha até nós, né? Ele já está conosco. A gente tem que evoluir no sentido de ir até ele, é assim como Jesus dizia, né? Venham até mim. A gente quer, né, às vezes evoluir um pouquinho e já acha que já tem direito de receber uma visita, né, desse porte, né? Não é assim, né? A gente sabe que a gente está ainda bem distante, mas é importante entender que a distância está relacionada com nossas impurezas, não está relacionada com Deus estar longe da gente. Ele está sempre com a gente. Oi? Não, só para finalizar, né? Não duvidamos da existência de Deus, como está na questão 31 aí. Deus existe. E Miguel, eu vou te pedir a gentileza de fazer a prece de encerramento para que nós nos unamos a vocês aí do Sul com nossas preces para que possam reconstruir e ajudar todas as pessoas que estão aí. Então, meu amigo, faça a prece de encerramento. Vamos serenar nossas mentes, elevar nosso pensamento à divina fonte criadora, a Jesus, nosso divino mestre, modelo de conduta, a todos os mentores espirituais que nos acompanham e que nos acompanharam durante esse estudo, que transformem isso numa forma de energia para animar nossos irmãos mais ao sul, e que hoje em Santa Catarina também já tem problemas em cidade, e dizer que nós estamos aqui para transferir essa energia para que eles possam recomeçar. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos, gratidão, um excelente final de noite e amanhã nos encontramos de novo no mesmo horário com o estudo da obra interminável. Até amanhã, meus amigos, uma boa noite a todos.